Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone, trabalho na escola Ayrton Senna da Silva, esse ano com uma turma de quarto ano. E eu vim falar para vocês sobre um tema que nós trabalhamos em nossa escola esse ano, que foi a dengue. Ela anda meio esquecida, mas nós não podemos deixar esse assunto de lado. Para isso, eu preparei alguns textinhos para que os alunos de quarto, quinto ano possam fazer a análise. Primeiro, 2 textinhos informativos, textos curtos, depois 2 charges. Todos esses textos, eles vão falar do mesmo tema, mas com assuntos diferentes. O primeiro texto, por exemplo, ele fala sobre a origem do mosquito. Da onde veio esse mosquito? Você sabe? O mosquito Aedes aegypti, ele veio da África, mais precisamente ali da região do Egito. E ele acabou se espalhando pelo mundo com as grandes navegações. Então, esse mosquito ia parar dentro dos navios e com as navegações, por volta do século XVI, ele começou a se espalhar. Aqui no Brasil, acredita-se que ele chegou junto com os navios negreiros. Os navios negreiros eram os navios que traziam os escravos. E aqui ele encontrou um clima excelente para sua proliferação, né? Clima quente, chuvoso, o mosquito foi ficando. Com a urbanização, onde as pessoas do campo começaram a migrar para as cidades, o mosquito acompanhou. E nas cidades, as pessoas na correria do dia a dia, com a grande produção aí de materiais, ele acabou se espalhando, as pessoas descuidaram, começaram a deixar água parada e o mosquito foi cada vez se proliferando mais e mais. Depois, nós temos um textinho que ele vai falar sobre a transmissão do mosquito. Você sabia que não é a fêmea e o macho que transmite a dengue? Não, é somente a fêmea. Ela que vai transmitir a doença. Então, a fêmea infectada pica a pessoa e a pessoa fica doente. Em seguida, essa fêmea vai colocar seus ovinhos na água parada. Eles vão ficar ali, se transformarem em larvas e essas larvas vão ficar mais ou menos uma semana até se transformarem em novos mosquitos e saírem por aí picando outras pessoas. Depois, nós temos 2 charges. Uma das charges mostra a pessoa em oração, pedindo que Deus a livre das doenças. E o quintal, uma bagunça. O mosquito vem fazer a crítica, né? Vem falar, ó, você está rezando, orando, e o quintal, como está, né? Então, nós precisamos fazer uma análise. Não quer dizer que a gente não deva orar, rezar, não é nada disso. Mas além da gente pedir a Deus, da gente ter aí os pensamentos positivos, nós também devemos fazer a nossa parte. E o que seria fazer a nossa parte? Cuidar dos nossos quintais, não deixar água parada, evitar deixar lixo acumulado sem necessidade, além do mosquito, pode juntar aí outros insetos. Tudo isso nós podemos fazer na nossa casa, inclusive neste momento que nós estamos em casa, que nós estamos afastados da escola. Bem, olhando esses textos, vocês vão responder algumas questões. Primeiramente, nós temos questões de múltipla escolha. Que é mesmo múltipla escolha? Aquela que vocês conhecem por marcar X? Isso mesmo, então você vai fazer a leitura e vai marcar um X na questão que está correta. A questão que mais me preocupa ali, né, para vocês estarem respondendo, seria a questão que fala de sentido figurado. Mas antes da gente chegar nessas questões, eu quero falar de um ponto importante, o ponto da leitura. Como que você deve fazer a leitura desses textos? Primeiramente, você vai fazer a leitura dos textos, uma leitura silenciosa, ler com bastante atenção. Depois, se você tiver o auxílio de um adulto, peça para que ele leia para você. É importante a criança perceber a entonação de voz, as pausas que o adulto vai fazer na leitura, para que ela possa estar empregando isso também no momento que ela estiver lendo. Depois que você fez essa leitura sozinho e alguém leu para você, você pode pegar o seu textinho, se você imprimir, tiver ele impresso, e grifar as palavras que você não conhece ou que você tem alguma dificuldade para compreender.
E aí você fazer uma pesquisa no dicionário. Essa seria a minha sugestão. Ah, professora, mas eu não tenho dicionário em casa. Tenho celular? Tenho acesso à internet? Pesquisa lá, dicionário online, procura essa palavra, vai no Google, procura, você vai encontrar a definição dessa palavra. No momento que você estiver procurando a definição da palavra, só tome cuidado com uma coisa. Algumas palavras da língua portuguesa, elas podem ter mais de um significado. Então, você tem que ver aquele significado que vai condizer com o texto que você está lendo, que tem a ver com o assunto que está sendo tratado ali. E se o adulto estiver auxiliando, o adulto deve pegar esta palavra que a criança tem dificuldade e empregá-la em outras frases, dar exemplos para a criança. Isso é muito importante para ela saber até utilizar essa palavra a partir desse momento, colocar no seu vocabulário. Após então feito esse processo de leitura, você pode falar sobre o assunto. Não vai falando antes de você fazer as leituras. Faça as leituras primeiro, pesquise as palavras, depois você conversa. Fala o que você sabe sobre isso, deixe que a pessoa que está fazendo com você também compartilhe o que ela sabe, troque ideias, exponha a sua opinião. E aí nós vamos lá para responder as questõezinhas que eu estava falando para vocês. Eu tinha parado na questão que fala sobre o sentido figurado. Os maiores aí devem saber o que é. Se não sabe, eu vou dar o exemplo para vocês. O que é sentido figurado? São expressões que nós usamos para determinadas situações. Expressões que não condizem exatamente com a realidade. Por isso que nós temos o sentido real e o sentido figurado. Vocês já ouviram alguém falar assim, boca fechada não entra mosquito? Pois é, o que essa pessoa quer dizer com isso? Que é para ficar de boquinha fechada para a mosca não entrar? Não exatamente. Quando a pessoa usa essa expressão, ela quer dizer que para o outro ficar calado, fica quieto, não fica falando, porque boca fechada não entra mosquito. Ou alguém já falou assim para você, cavalo dado não se olha os dentes. Nesse caso, é para a gente se preocupar com algum cavalo, não ir olhar dente de algum cavalo? Não é isso, né? Quando nós ganhamos um presente, por exemplo, né? Então aí você faz cara de que não gostou muito, a mãe vem e fala, olha, estava esperando um brinquedo e ganhou uma roupa, por exemplo. Cavalo dado não se olha os dentes. Quer dizer que você deve ser grato, ficar contente, satisfeito, pois você ganhou. Independente de qual seja o presente, você acabou de ganhar. Então não tem por que você ficar reclamando por causa disso. É nesse sentido. Tudo isso, toda essa questão de sentido figurado, cada sentido figurado tem uma história por trás. Mas hoje eu não vou estar aqui explicando isso para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, depois a gente pode esclarecê-las também. Na charge que faz essa pergunta, o mosquito usa o termo, mas é o fim da picada. Ele quer dizer, será que realmente é o fim da picada? Que a picada chegou ao fim? Não, não é isso que ele quer dizer. Ele está usando o sentido figurado para demonstrar ali uma outra situação. Por isso que é importante, no caso das charges, das tirinhas, nós observarmos as expressões dos personagens, tudo que aparece ali, todos os desenhos, todas as informações que são trazidas naquele texto. Então observem bem o mosquito, como ele está, a maneira que ele fala isso, sinal de pontuação que é utilizado nesse momento, e você vai conseguir descobrir a que ele está se referindo. Tá bom? Depois disso, nós temos uma atividade de questões ortográficas para vocês estarem colocando o ponto final, para estar colocando a vírgula em cada frase ali de acordo com a necessidade da sua utilização. E para descontrair um pouco, vou disponibilizar também um caça-palavras e uma cruzadinha, que é coisa que eu já sei que as crianças gostam bastante. Espero ter ajudado vocês. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar entrando em contato comigo. Até a próxima, se cuidem dos quintais de vocês, da saúde de vocês e das pessoas que vocês amam. Esse é o melhor momento para nós fazermos isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.